Contextualizando, Delphi, que muitas pessoas dizem que é uma linguagem de programação, é na verdade um ambiente integrado de desenvolvimento de aplicações. A linguagem utilizada é na verdade o Object Pascal, uma versão melhorada que aceita o paradigma de orientação a objetos da linguagem clássica Pascal. Já são tantos anos com vocês pedindo esse dicionário do programador que a gente preparou não só o vídeo com informações sobre essa tecnologia, mas também uma homenagem ao que o Delphi possibilitou e ainda possibilita ser desenvolvido durante esses quase 30 anos. Se você é programador C#, Java, Python, C++ ou ainda está no VB6 para desktop, web ou mobile e só ouviu falar em Delphi, esse vídeo também é para você. Então, senta que lá vem a história e o Delphi tem muita. Chegou finalmente o dia de falar de Delphi aqui no Código Fonte TV. Se você é novo aqui no canal, te convido a se inscrever e conferir os vídeos que lançamos todas as semanas. Estamos sempre aqui para desvendar as tecnologias que estão por trás desse incrível mundo que é a programação. Estamos com estúdio e cenários novos no canal. Espero que você esteja curtindo. Antes de começar, já me diz aqui nos comentários se você só ouviu falar em Delphi ou se já fez algo legal com ele. Se ainda trabalha com Delphi, eu quero saber qual é a versão que você utiliza. Eu, por exemplo, tive a minha primeira experiência com o Turbo Pascal em 1994 e com o Delphi em 1998. Dá pra ver que a foto é velha só pelo protetor do monitor e aquele aparelho de fax. Mas a verdade é que desde que o Delphi foi lançado em 1995, ele foi um sucesso e apesar de não estar nos holofotes hoje, muita coisa rolou durante esse tempo. Será que nesse mundo de aplicações mobile e web, o Delphi ainda tem espaço? Nossa parceira, a Lura, está aqui conosco nesse vídeo para nos ajudar a responder essa e outras questões, principalmente para você que está começando no mundo da programação e chegou nesse vídeo para conhecer esse tal de Delphi. A Lura está oferecendo gratuitamente mais uma edição da Imersão Dev Alura. São 5 aulas totalmente gratuitas, onde você vai criar os seus primeiros códigos e projetos. A inscrição vai até o dia 29 de janeiro e o link está aqui na descrição. As aulas serão dos dias 30 de janeiro até o dia 3 de fevereiro. Aproveita essa oportunidade e também compartilha com aquela pessoa que está pensando em entrar para o mundo da programação. Para começar a falar de Delphi e também de Turbo Pascal, a gente precisa te mostrar essa pessoa aqui. Esse é o Anders Hellsberg, novinho quando lançou o Delphi em 1995. Ele é um dos gênios modernos da computação, um desenvolvedor dinamarquês responsável pela criação de várias linguagens de programação que você com certeza conhece ou utiliza. Essa é uma foto mais atual dele. Além do Delphi, ele foi o criador do Turbo Pascal, o ambiente de desenvolvimento e compilador utilizado lá no início da década de 1980. E o responsável por esses dois que vos falam aqui estarem criando vídeos de programação. Nossos primeiros códigos na escola foram aqui nesse ambiente lindão, todo azul, utilizando o Turbo Pascal na versão 7. Aliás, até hoje muitas universidades introduzem como primeira linguagem o Pascal, justamente por ser de fácil leitura e aprendizado. Mas sobre o Anders, ele desde 1996 trabalha na Microsoft e foi o responsável por criar ali o Java da Microsoft. Em um primeiro momento ele criou o J++ e depois em 2000 lançou o C#, que recentemente lançou a versão 11. Ele também é o criador do TypeScript lá em 2012, que também é super popular nos dias atuais. Ou seja, a contribuição dele para o mundo da programação é incomensurável. O Delphi surgiu da necessidade de criar um ambiente de programação de alto nível para a criação de aplicações desktop de alto desempenho para Windows, onde a interface gráfica do usuário e suporte a banco de dados fossem as prioridades. A Borland, empresa criadora do Delphi, decidiu utilizar a linguagem de programação Pascal, adicionando vários recursos, criando então o Object Pascal. O sucesso do Delphi foi estrondoso, ainda mais aqui no Brasil. O uso de automação comercial e soluções fiscais estava se disseminando rapidamente. O Delphi se mostrou a tecnologia perfeita para a integração de dispositivos como impressoras fiscais, balanças, leitores de código de barra. Posteriormente, surgiram as maquininhas de pagamento e os PDVs, que eram dominados por outras tecnologias, como o Clipper, e que passaram a ter o Delphi como solução principal. Para a gente contar a história toda das versões do Delphi, nós iríamos demorar aqui várias horas. E a ideia é só mostrar um overview do que essa tecnologia fez no mundo da programação.
programação. Mas como eu sei que você já está aí curioso para ver um código em Object Pascal, aí vai. Esse é um exemplo clássico de uma classe em Delphi, onde começamos declarando a estrutura dos elementos que iremos utilizar, usando o type. Nesse caso, temos uma classe chamada TExample, um atributo privado chamado fdata, do tipo inteiro, e os métodos públicos, que são o construtor, o destrutor, um procedimento e uma função. Uma procedure é um tipo de subrotina que não retorna nenhum valor. Em outras palavras, ela é usada apenas para executar alguma ação, mas não retorna nenhum resultado, diferentemente da function, que já estamos habituados. Depois das definições, fazemos efetivamente a implementação de cada método. Quer ver como é simples, por exemplo, validar a entrada de um CNPJ com Object Pascal? Importamos a Unity Regular Expressions, que fornece suporte para trabalhar com expressões regulares em Delphi. Declaramos uma função chamada isValidCNPJ, que recebe um parâmetro chamado CNPJ e retorna um valor do tipo booleano. Temos uma constante chamada CNPJ-regex, que contém uma expressão regular que verifica se uma string está no formato de um CNPJ válido. E por fim, estamos usando o método tRegexIsMatch para verificar se a string CNPJ corresponde à expressão regular CNPJ-regex. Não tem como ser mais simples que isso. Aliás, Pascal é lindo mesmo. Agora sim, vamos falar mais sobre algumas das versões marcantes do Delphi ao longo dos anos. O Delphi 1, lançado em 1995, era compatível apenas com Windows 95. O Delphi 3, de 1997, adicionou suporte ao ActiveX e à criação de componentes de interface de usuário, o que foi uma baita evolução. No Delphi 4, de 1998, foi adicionado suporte para a internet e a criação de aplicações web. Veja bem, isso lá em 1998. O Delphi 5, lançado em 99, adicionou suporte à utilização de ADO em aplicações de banco de dados e uma integração ainda maior com o ecossistema da Microsoft, até porque a própria empresa já havia injetado mais de 100 milhões de dólares na Borland. Com o suporte ao ADO, o SQL Server e também o banco de dados Oracle entraram no mundo Delphi. Já o Delphi 6, lançado em 2000, adicionou suporte para a criação de aplicações Linux, mostrando que o Delphi estava muito à frente do seu tempo. Já em 2002 foi lançada a versão 7, que ficou marcada definitivamente por ser uma versão extremamente poderosa e com suporte a aplicações usando .NET, o que foi uma jogada ousada. A versão 7, até os dias atuais, é muito utilizada e considerado como uma das melhores versões até hoje do Delphi. Tivemos ainda a versão 8 e a tecnologia começou a ir fundo no mundo .NET, que ainda estava se consolidando, lançando a versão 2005, 2006, 2007, até que em 2008 a Borland vendeu a divisão de desenvolvimento de ferramentas de software, incluindo o Delphi, para Embarcadero Technologies. Desde então, o Embarcadero tem sido a empresa responsável pelo desenvolvimento e comercialização do Delphi. O interessante da versão 7 do Delphi é que fizeram ser retrocompatíveis, podendo chegar até a versão 3, e isso deixava o processo de migração muito mais tranquilo. Esse foi um dos motivos da popularidade dessa versão, mas também tem relação ao custo da ferramenta. Existe uma versão open source chamada Lazarus, que surgiu ainda na versão 6 do Delphi, mas que se popularizou na versão 7. O Lazarus acabou sendo a opção de um compilador para Object Pascal free, e também pode ser multiplataforma, compilando para o Windows, macOS, Linux, FreeBSD e Solaris, inclusive. E isso tudo com o mesmo código. Tem tecnologias aí que lutam para fazer isso acontecer e o Delphi faz isso com o pé nas costas. Aliás, o Lazarus trouxe uma experiência bem parecida para o que já existia no Delphi 7, que tinha um sistema de licença bem mais simples. Comprou, era seu para sempre, e isso acabou afetando a migração para versões novas. A última versão do Delphi é o Delphi 10.4 Sydney, lançado em outubro de 2020, que adiciona suporte ao Windows 10, o Windows Server 2019 e o macOS Big Sur, bem como melhorias nas ferramentas de desenvolvimento de aplicativos, incluindo um novo visualizador de banco de dados e um novo assistente de migração de aplicativos. Só de curiosidade, existe ainda uma versão do Delphi para PHP. É justamente um ambiente RAD executado no Windows para produzir código PHP compatível com vários componentes, incluindo Ajax, acesso a banco de dados MySQL e Interbase e muitos outros recursos.
O que poucos sabem é que, além de orientação a objetos, o Delphi também suporta outros paradigmas de programação, como o funcional e o RAD, que é a sigla para Rapid Application Development. RAD é um paradigma de desenvolvimento de software que se concentra em entregar aplicações rapidamente, com menos ênfase na documentação e no planejamento detalhado no início do processo de desenvolvimento. O objetivo é permitir que as equipes de desenvolvimento de software entreguem os projetos rapidamente, adaptando-se facilmente à mudança no escopo ou na demanda do cliente. Parece até ficção, né? Mas não é. Se você se interessou pelo RAD e quer ver um vídeo só dele aqui no Dicionário do Programador, é só pedir pra gente aqui nos comentários. A pergunta que você deve estar fazendo é se trabalhar com Delphi é só para usar legado. Bom, vamos por partes. O que para você é um sistema legado? Nós já temos um vídeo específico sobre o assunto. Então, para encurtar se o Delphi continua sendo atualizado até os dias atuais, então o ecossistema ainda existe. Então não dá para dizer que ele só serve para legados e não para projetos novos. Aliás, a ideia de multiplataformas das últimas versões inclui também o mesmo código para a criação de aplicações web e também mobile, e faz de uma forma bem interessante. A ferramenta vem com vários compiladores embutidos para cada plataforma e sistemas operacionais. Dessa forma, ele gera um código nativo especificamente para o ambiente que ele irá rodar. É uma grande vantagem em relação à performance, pois não há dependência de nenhum outro framework externo. Então, no mundo web, o Delphi navega numa boa também. É bem comum utilizar o Delphi como back-end, criando APIs utilizando uma solução chamada REST Dataware. Já para desenvolvimento web, com o Delphi, uma das soluções é o TMS Web Core. É engraçado que na página deles, quando eu fui visitar, estava criada em ASP. Dá inclusive para desenvolver utilizando no VS Code, através de uma extensão. E o mercado de trabalho, será que o Delphi tem espaço? Essa é uma pergunta complexa de responder, pois para o que ele se propõe a fazer, ainda nos dias atuais, o Delphi é uma das melhores soluções. São poucas as tecnologias que conseguem entregar valor como o Delphi, então é estranho que ele não esteja no topo dos rankings, mas ainda assim, existe sim um nicho de mercado muito grande. Do ponto de vista técnico, todas as soluções que o Delphi possui são muito bem feitas e atendem bem a muitas demandas, mas de alguma forma, desde a época final com a Borland, o Delphi acabou sofrendo de uma má reputação que, na verdade, nunca existiu. Provavelmente, ele sofre de falta de marketing positivo. Um dos grandes concorrentes à época foi o falecido Visual Basic 6, que ainda hoje vemos devs por aí. Eu comecei no Delphi e acabei indo para o VB6. É importante observar que o Delphi enfrenta concorrência de outras linguagens de programação e IDEs, especialmente para a criação de aplicativos para plataformas móveis e web. Além disso, a demanda por aplicativos de desktop tem diminuído muito nos últimos anos, enquanto a demanda por aplicações e aplicativos móveis e web tem aumentado. Importante frisar que no índice TileB, que mede a popularidade de linguagens de programação a partir de buscas na web, o Delphi nesse instante aparece na 16ª posição. Ou seja, se a gente comparar a quantidade de linguagens que existe hoje, o Delphi ainda estar nesse tipo de ranking é bem animador. Espero que com esse vídeo a gente tenha conseguido dar aquele overview da tecnologia e como ela evoluiu nas últimas décadas. Delphi ainda é um ambiente super relevante e quem trabalha com ela sabe bem do potencial. Não esqueça de comentar no vídeo sua opinião ou experiência com o Delphi. Um grande abraço e um excelente 2023 para todos vocês. Esperamos que você tenha gostado desse novo cenário do Dicionário do Programador. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vai lá. Eu esqueci. Bom, a gente quer saber realmente o que vocês acharam desse novo cenário. A gente vai fazer um vídeo ainda no canal mostrando os bastidores, o que a gente fez para montar todo o nosso estúdio. Mas a gente tem poucos segundos aqui para nos despedir, né? Então, mas se você tá com saudade do cenário velho, é só assistir a playlist do Dicionário do Programador e matar sua saudade.